Olá! É curioso pensar onde é que os nossos arquivos digitais, nossas fotos, documentos, músicas, onde eles realmente vivem, né? Não como um ícone na tela, mas fisicamente mesmo. Bom, hoje a gente vai abrir essa caixa preta para explorar o incrível mundo do armazenamento no computador, focando naquela tecnologia que foi a base de tudo por décadas, o famoso disco rígido. Essa é a grande pergunta, né? A gente aperta salvar e pronto. A informação está lá na próxima vez que o computador liga. Mas não é mágica, claro. É pura engenharia. Vamos fazer uma viagem para dentro do hardware para descobrir exatamente o que acontece e como essa tecnologia se compara com as mais modernas de hoje. Ok, vamos mergulhar nisso. Para começar, é fundamental entender que um computador tem basicamente dois tipos principais de memória. Uma é para o trabalho do momento e a outra é para guardar as coisas, digamos, para sempre. Olha só, de um lado a gente tem a memória RAM, é a memória de trabalho. Ela é super rápida, mas é volátil, ou seja, esquece tudo quando a energia é cortada. Do outro lado tem o armazenamento de longo prazo. O exemplo clássico é o disco rígido, o HD, que é mais lento, mas não é volátil. E claro, hoje em dia tem também o SSD, que faz a mesma coisa, guarda os dados permanentemente, mas de um jeito totalmente diferente e muito, mas muito mais rápido. Uma boa forma de pensar na RAM é como se fossem os nossos pensamentos, aquilo que está na cabeça agora. São ágeis, fáceis de acessar, essenciais para o que a gente está fazendo no momento. Mas se a gente, tira uma soneca, eles podem sumir. Já o armazenamento permanente, seja um HD ou um SSD, é como as nossas memórias mais profundas, a nossa biblioteca pessoal. Mesmo depois de desligar tudo, as informações continuam lá, seguras, prontinhas para serem acessadas de novo. É o arquivo permanente da máquina. Agora, a parte fascinante. Como é que funciona esse arquivo mecânico por dentro? Vamos abrir um HD para entender a engenharia por trás do nosso mundo digital e por que ele é tão diferente de um SSD. O coração do HD é uma pilha de pratos espelhados, cobertos com material magnético. E é aqui que a diferença fundamental aparece. O HD é mecânico. Ele tem partes que se movem. Um SSD, por outro lado, é totalmente eletrônico, sem nenhuma peça móvel. E para ter uma ideia da velocidade, são 7.200 rotações por minuto. Para tudo funcionar com os discos girando tão rápido assim, a precisão da engenharia tem que ser simplesmente extraordinária. É essa rotação, inclusive, que gera aquele barulhinho característico de um HD funcionando. E aqui a gente chega num detalhe mais impressionante. É quase inacreditável. Um braço mecânico move uma cabeça de leitura minúscula sobre esses pratos giratórios, e ela nunca toca na superfície. Ela flutua sobre uma camada de ar a uma distância menor que uma partícula de poeira. Qualquer contato seria um desastre. E toda essa coreografia mecânica é o que um SSD substitui por simples chips de memória. Certo, então temos as peças físicas. Mas como é que o computador organiza os dados de forma lógica nesses pratos que ficam girando? Não é de qualquer jeito, não. É um sistema muito bem estruturado. A superfície de cada prato é dividida de duas maneiras. Primeiro, em trilhas, que são como anéis concêntricos. Depois, o disco é fatiado como se fosse uma pizza, e cada pedacinho de uma trilha é chamado de setor. Essa é a geografia física do disco. Aí, o sistema operacional agrupa esses setores em unidades lógicas chamadas de clusters. Um cluster é basicamente o menor pedaço de espaço que um arquivo pode ocupar no disco. E essa analogia aqui ilustra a ideia perfeitamente. Pensa no cluster como uma consumação mínima mesmo. Não importa se o arquivo é um textinho de 1 KB. Se o tamanho do cluster for de 4 KB, esse arquivo vai ocupar um cluster inteiro. Então, o ponto crucial é esse. O espaço no disco é separado em blocos. Nenhum arquivo pode usar menos que um cluster inteiro. Isso ajuda muito na organização, mesmo que às vezes signifique um pequeno desperdício de espaço para arquivos muito pequenos. Com os dados guardados, o próximo desafio é acessar tudo isso bem rápido. A tecnologia para transferir dados do HD para a memória RAM evoluiu drasticamente, numa busca que não para por mais agilidade. Antigamente, se usava o modo PIO. Nesse método, o processador principal do computador, a CPU, tinha que gerenciar pessoalmente cada pedacinho de dado transferido do HD para a RAM. Imagina, isso deixava o processador totalmente ocupado, criando um baita gargalo no desempenho. A grande virada de chave foi a criação do modo DMA, o acesso direto à memória. Com o DMA, o controlador do próprio HD ganhou permissão para conversar direto com a RAM. Isso liberou o processador para fazer outras coisas e deixou o sistema tudo muito mais eficiente. E o resultado foi bem visível. Chegou-se a taxas de 100 MB por segundo com o DIMA. Parece rápido, né?
Mas, só para colocar em perspectiva, um SSD moderno comum passa fácil dos 500 megabytes por segundo e os modelos mais avançados chegam a milhares. A falta de partes mecânicas dá um salto quântico na velocidade. Chegando aqui no final da nossa análise, vamos recapitular o que aprendemos sobre essa peça de tecnologia que é tão fundamental e qual o lugar dela no mundo de hoje. Então, para resumir, o HD armazena dados em pratos magnéticos que giram, uma maravilha da engenharia mecânica. Ele é ótimo para guardar um volume enorme de dados a um custo baixo. Já o SSD usa memória flash, sem nenhuma parte móvel, o que o torna muito mais rápido e duradouro, mas geralmente com um custo por gigabyte um pouco maior. A escolha entre um e outro depende do que se precisa, mais capacidade ou mais velocidade. No fim das contas, é fascinante pensar que o nosso mundo digital, que parece uma coisa tão abstrata, dependeu por tanto tempo de um dispositivo físico, com motores e braços de precisão microscópica. O HD realmente abriu o caminho para o armazenamento em massa que a gente tem hoje. E essa engenharia toda mecânica acaba levando a gente para o futuro. Por décadas, o HD foi o pilar. Hoje, a resposta para o que vem a seguir já está entre nós. São os SSDs, que trocam os discos por chips e tornam nossos computadores incrivelmente mais ágeis. E também o armazenamento em nuvem, que leva os arquivos para servidores distantes. O jeito que a gente guarda nossas memórias digitais está sempre evoluindo. E a história do armazenamento, essa está longe de acabar.